uma jovem e bela mulher viúva, vestida de luto rigoroso, permanecia diante de um túmulo adornado com muitas flores e uma coroa de despedida. Sua figura esbelta e seu rosto pálido refletiam a profunda dor e tristeza que a envolviam. Na lápide, algumas letras de latão revelavam o nome do falecido, brilhando ao sol como um testemunho silencioso de sua perda. Com tristeza, ela acariciava as letras ainda reluzentes, sussurrando entre lágrimas seus sentimentos pelo amor de sua vida. Sua voz, entrecortada pelo choro, mal era audível enquanto expressava seu amor e angústia. Seus dedos percorriam suavemente cada letra, como se ao tocá-las pudesse sentir uma conexão com seu esposo falecido. Ela se perguntava como tal tragédia havia acontecido, questionando por que ele agora estava no céu enquanto ela ficava sozinha na terra, mergulhada na desesperança. A incerteza e a dor se refletiam em seus olhos lacrimosos, enquanto buscava desesperadamente respostas que nunca viriam. Seus pensamentos eram um turbilhão de memórias e perguntas sem resposta, que a afundavam ainda mais na tristeza. A jovem esperava um filho e se angustiava com a perspectiva de enfrentar a realidade, especialmente sem ter seu parceiro ao seu lado. O peso da responsabilidade e o medo do futuro a sobrecarregavam, aumentando sua sensação de solidão. Todos os dias ela se perguntava como seria capaz de criar seu filho sem o apoio e o amor de seu esposo. A solidão era insuportável desde o dia em que lhe tiraram a vida de seu amado, privando-a do que mais prezava. Cada canto de sua casa, cada objeto, a lembrava dele, fazendo-a sentir ainda mais ausência. As noites eram as piores, quando o silêncio amplificava sua dor e a falta de sua presença a fazia chorar até adormecer. Sem família próxima, seu mundo se reduzira a um círculo de dor e solidão. Ela se lembrava das histórias que seu esposo contava sobre seu irmão perdido e como ele sonhava em encontrá-lo um dia. Agora, esse sonho também morrera, deixando-a com um sentimento de vazio e desolação ainda maiores. Apesar da chuva incômoda e do frio que tornava difícil ficar na rua, Alicia decidiu ficar quieta no mesmo lugar por um bom tempo. Ela não parou de conversar com seu falecido esposo, como se ele estivesse realmente lá. Esse gesto lhe trazia algum consolo. Depois de desabafar tudo o que carregava em seu coração, ela voltou para seu carro e foi para casa, uma imponente mansão nos subúrbios que, sem a presença de Fabian, parecia notavelmente vazia. Cada canto, cada objeto na casa a lembrava fortemente dele. Na cozinha, descansava a jarra com um estampado de corações que Fabian lhe havia dado no dia dos namorados. No armário, seus ternos e camisas de marcas reconhecidas ainda penduravam, e no banheiro, a lâmina de barbear que ele costumava usar permanecia em seu lugar. A viúva, imersa na aflição, não se atrevia a se desfazer desses objetos. A ideia de que Fabian nunca mais voltaria para casa ainda era incompreensível. A falta de seus abraços e seus sussurros habituais. "Olá, minha querida, como eu senti sua falta" eram as palavras de seu amado, e ela ainda as lembrava, criando um doloroso eco de sua ausência que ressoava constantemente em sua mente. Sua voz, tão clara em sua memória, era um bálsamo e ao mesmo tempo uma ferida que nunca cicatrizava. Depois de tomar banho, Alicia se deixou cair exausta em uma ampla poltrona macia, coberta com uma manta suave que eles costumavam compartilhar. O esgotamento não era apenas físico, mas também emocional. Ela não sentia o desejo de comer nem enfrentar a vida, especialmente ao pensar no bebê que estava crescendo em seu ventre. Este novo ser era uma promessa do futuro e, ao mesmo tempo, um lembrete constante da ausência de Fabian. Apesar de tudo, ela se obrigava a se levantar da cama todas as manhãs e se mexer um pouco. A rotina diária era o único que a mantinha em pé,
e embora cada passo fosse uma luta. O sol filtrando pelas janelas da casa e o canto dos pássaros no jardim lhe pareciam irônicos contrastes com sua dor interna. Com os olhos fechados, a mulher começou a se afogar nas lembranças de sua vida com Fabian. Ela recordou sua risada, sua forma de abraçá-la tão forte como se nunca quisesse soltá-la, e as noites em que passavam conversando sobre sonhos e planos para o futuro. A ampla sala onde ela estava repleta dessas lembranças, a mesa de café onde costumavam deixar suas xícaras de chá, o estante de livros que construíram juntos, e o sofá onde tantas vezes se aninharam para ver filmes. Cada objeto na casa era uma peça do quebra-cabeça de suas vidas juntos, agora incompleto sem a presença de Fabian. Antes de conhecer seu marido, Alicia levava uma vida modesta como costureira. Depois de completar um curso de corte e costura, ela começou sua carreira como aprendiz em uma oficina. A perda de seus pais quando ela tinha apenas 3 anos a deixou aos cuidados de sua avó, Dona Paloma. Esta mulher, cheia de compaixão, amava sua neta mais do que tudo no mundo, mas ambas viviam de maneira simples, já que a pensão da idosa mal era suficiente para cobrir o básico. Desde muito jovem, Alicia entendeu o sacrifício que sua avó fazia para seguir em frente e se esforçava para alegrar a vida dela de qualquer maneira possível. Ela era uma aluna exemplar, não pedia muito e raramente solicitava algo, apesar de ter desejos como qualquer criança. Mesmo na adolescência, ela havia desenvolvido habilidades para modificar roupas do bairro, adaptando-as ao seu tamanho. Sua destreza era tanta que uma blusa fora de moda parecia nova depois de seus ajustes. A antiga máquina de costura de sua avó se tornou uma ferramenta extremamente valiosa. Logo, seus colegas de classe começaram a pedir cada vez mais para ela fazer bainhas, ajustar o comprimento de saias ou calças ou dar às roupas uma aparência mais moderna e atual. Dessa forma, todos ficavam satisfeitos. Alicia começou a ganhar seus primeiros rendimentos, enquanto seus amigos conseguiam as roupas que desejavam. Além de sua habilidade para costurar, ela também sabia fazer enfeites de miçangas, presilhas para o cabelo e pulseiras, todos feitos à mão e vendidos a preços acessíveis para conseguir um pouco de dinheiro para suas despesas. Ao notar a paixão de sua neta pela costura e seu talento para criar objetos bonitos, sua avó a encorajou a considerar estudar para ser costureira, dizendo: "É um ofício que sempre lhe proporcionará renda, filha. Saber fazer isso não lhe causará nenhum problema." No ateliê, Alicia conheceu Fabian após uma discussão acalorada. Ele, um cliente insatisfeito, tinha se irritado com Elisa, a dona do ateliê, devido a um ajuste mal feito. Alicia interveio, oferecendo-se para confeccionar um novo par de calças para ele, mas Fabian duvidava seriamente que fosse possível, já que o par de calças que ele tinha enviado para ser consertado havia ficado muito curto. Apesar de suas dúvidas, Fabian aceitou a oferta e concordaram em se encontrar no dia seguinte às 6 da tarde. Quando a proprietária ficou sabendo da situação, alertou Alicia sobre o risco, mencionando que o cliente supostamente era dono de vários bancos na cidade. No entanto, determinada a cumprir sua promessa, Alicia decidiu ficar no ateliê naquela noite para completar o trabalho. No dia seguinte, pontualmente às 6 da tarde, Fabian chegou ao ateliê, convencido de que as calças não estariam prontas. No entanto, Alicia conseguiu surpreendê-lo. Ela entregou o pedido em uma elegante sacola de papel e disse a ele com um sorriso gentil: "Boa tarde, aqui está, exatamente como prometi. Se quiser experimentá-las, há um provador disponível." Fiz o meu melhor. Fabian entrou no provador e demorou um pouco para sair. Alicia estava nervosa, e Elisa segurava a cabeça com as mãos, antecipando outro escândalo como o do dia anterior.
Para surpresa de ambas, Fabian saiu com uma expressão de agradável surpresa. Tenho que admitir que perdi a aposta. Estas calças me caem perfeitamente, são confortáveis e o tecido é de excelente qualidade. Estou muito satisfeito. Retiro minhas palavras. A partir de agora, serei seu cliente mais fiel porque você conseguiu me surpreender. Como você se chama, jovem tão talentosa? Alicia, corada, disse a ele que se chamava Alicia e que estava trabalhando no ateliê há pouco tempo. Ela estava feliz por ele ter aceitado o desafio. Fabian, o empresário, se apresentou e não perdeu tempo em convidá-la para jantar, ansioso por conhecer melhor a talentosa jovem que o impressionou. Ele admirava sua beleza e suas ideias originais, achando fascinante encontrar todas essas qualidades em uma única pessoa. As palavras de Fabian fizeram o coração de Alicia derreter. A confiança e o carisma do cliente a atraíram imediatamente, fazendo-a se sentir nas nuvens. Quando ele a olhou intensamente, ela percebeu que suas pernas tremiam. Lutando contra sua timidez, ela aceitou o convite e disse que gostaria de conversar com ele, mas preferia que fosse em um restaurante, já que não estava acostumada a sair para jantar com desconhecidos. Alice achava mais agradável a ideia de dar um passeio no calçadão do rio. O empresário levantou as mãos e disse: "Você me surpreendeu novamente. Ninguém me propôs dar um passeio no calçadão, e isso soa emocionante. Aceito a proposta. Me dê seu endereço e passarei para te buscar amanhã às 8 da noite." Alicia estava muito nervosa, que era seu primeiro encontro romântico. O rapaz não era nada simples, e estava claro que sabia o seu valor. Alicia estava diante do dilema de como se comportar. O que ela iria contar a ele? E se ela cometesse algum erro no início? No começo, pensou em usar seu vestido mais bonito e sapatos de salto alto, mas depois mudou de ideia, considerando que não seriam apropriados para um passeio. Optou por roupas mais simples e confortáveis, completando sua imagem com tênis urbanos. Decidiu que a maquiagem seria mínima, mas no final, suas preocupações se mostraram em vão. Fabian, desde o início, iniciou uma conversa agradável com ela, o que a tranquilizou. Além disso, ele também estava vestindo jeans e um moletom, parecendo um cara completamente normal. Eles se divertiram muito, passeando e conversando sobre a vida. Depois, decidiram entrar em uma confeitaria para tomar um café acompanhado de um delicioso sorvete de baunilha. O ambiente era modesto e simples, mas depois de 3 horas de conversa, Alicia sentia como se conhecesse Fabian há toda a vida. A conexão entre eles era tão forte que parecia algo realmente especial. Ao se despedirem, Fabian beijou elegantemente a mão de Alicia e a olhou profundamente nos olhos. Mais uma vez, ela sentiu um intenso fogo queimando por dentro. Com voz suave, Fabian confessou: "Quero que saiba, Alicia, que me sinto muito bem contigo e gosto muito de você. Adoraria te ver novamente. O que acha? Nunca conheci ninguém como você. As garotas de hoje são todas iguais e chatas. Todas têm esses rostos de bonecas de silicone e lhes falta cérebro, são preguiçosas e só sabem exigir presentes de luxo. Mas você é diferente, é uma pessoa de verdade, tem um charme e um carisma tão naturais que me cativou. Você não faz ideia do seu valor." A jovem se sentiu envergonhada ao ouvir tantos elogios e só pôde responder com um fio de voz: "Também gosto muito de você, Fabian. Acho que me apaixonei por você no mesmo instante em que te vi no ateliê. Quando você me olhou, pensei que ia morrer, que meu coração ia parar de bater. Estava muito preocupada,
Temia que você fosse arrogante demais, que me olhasse como alguém muito superior a mim, porque somos muito diferentes. Pensei, e se eu não agradar sua família e eles ficarem contra nós? Para mim, o importante é a pessoa, não o dinheiro. Não me importo nem um pouco com o que os outros pensam. A jovem fez uma pausa, respirando profundamente antes de continuar. É uma pena, mas meus pais não estão mais neste mundo, então sou minha própria autoridade e não me importo com o que as pessoas dizem por aí. No entanto, ainda me sinto insegura às vezes. Temo que nosso amor possa ser afetado pelas opiniões dos outros. Mas sempre que penso em você, na forma como me olha, em como me faz sentir tão especial, percebo que tudo vale a pena. Nunca senti algo tão forte por alguém, e embora às vezes me assuste a intensidade dos meus sentimentos, sei que o que temos é real. Então, embora o caminho possa ser difícil, estou disposta a enfrentar o que vier, porque você vale a pena, Fabian. Você vale cada risco, cada medo, cada insegurança. Assim começou o relacionamento deles. Fabian mostrou ser um cara sensível e carinhoso, sempre tratando Alicia com delicadeza. Ele dava presentes, comprava buquês de flores caros e constantemente expressava seu amor. Alicia estava encantada por ter um namorado assim, pois para ela, ele era o verdadeiro príncipe dos seus sonhos. Com a atração tão intensa, seu corpo começava a vibrar. Com o dia do casamento se aproximando, a inveja entre aqueles que conheciam Alicia ficava evidente. Os vizinhos pensavam que, embora parecesse simples, não fazia nada sem um plano, e casar com alguém rico, como em um conto de fadas, era um sinal de sorte sorrindo para ela. Pronto chegou o dia do casamento, uma celebração magnífica realizada em um restaurante de alta categoria. Para Alicia, que não tinha experiência nesse tipo de eventos, era como viver em um mundo de sonhos. Seu marido a convenceu a deixar o trabalho no ateliê para se tornar dona de casa, já que seus rendimentos eram suficientes para cobrir todas as necessidades. Alicia não estava acostumada à inatividade, então dedicou-se a redecorar a casa ao seu gosto, transformando-a em um espaço acolhedor. Os recém-casados viviam felizes e evitavam discutir por coisas insignificantes. No entanto, havia uma preocupação compartilhada: Alicia não conseguia engravidar, apesar de ser completamente saudável segundo os exames médicos e ter um profundo desejo de ter filhos. Para ela, um casamento sem filhos não era considerado uma verdadeira família. Fabian, sem querer complicar a situação, também se submeteu aos exames necessários, mas não obtiveram resultados positivos. Alicia estava deprimida, sentindo-se inferior a outras mulheres e culpando-se a si mesma. As noites eram preenchidas por lágrimas e sussurros de consolo por parte de Fabian, que tentava assegurar-lhe que seu amor era incondicional, não importando o que acontecesse. Diante dessa situação, decidiram fazer uma viagem à costa, hospedando-se em um luxuoso hotel com tudo incluído, buscando um respiro e uma mudança de ambiente. Desfrutaram de umas férias maravilhosas, cercados pela brisa marinha e o som relaxante das ondas quebrando na costa. Alicia e Fabian aproveitaram cada momento juntos, deixando de lado suas preocupações. Durante as noites, entregavam-se à música nas discotecas da praia, dançando com alegria e rindo como se não tivessem nenhuma carga sobre seus ombros. Depois, na intimidade de seu quarto, entregavam-se com paixão, fortalecendo seu vínculo e desfrutando da proximidade que tanto precisavam. Quando voltaram para casa, encontraram um verdadeiro milagre: Alicia finalmente estava grávida. Ao ver o teste de gravidez com as 2 linhas, Fabian a abraçou e beijou, seus olhos cheios de lágrimas de felicidade.
Ele não podia acreditar que logo seria pai e que pequenos pés percorreriam a casa. Alicia, entre risos e lágrimas de alegria, também se maravilhava com a notícia. Eles se olharam nos olhos, sabendo que, apesar de todas as dificuldades, seu amor havia prevalecido e que estavam prestes a começar uma nova etapa, cheia de esperança e felicidade. No entanto, um dia que começou com aparentes presságios ruins mudou completamente a atmosfera. Pela manhã, Alicia derramou uma xícara de café sobre o paletó novo de seu marido, obrigando-o a passar outro terno. Depois, durante o café da manhã, um enorme espelho de repente caiu da parede e quebrou em pedaços. Alicia levantou-se de um salto e exclamou preocupada que isso era um mau presságio, lembrando a crença de sua avó de que se um espelho caísse, alguém morreria. O marido simplesmente riu, beijou sua esposa com ternura e a abraçou com firmeza. Ele assegurou-lhe que eram apenas superstições e crenças antigas, que o mais provável era que o espelho estivesse mal colocado e por isso caiu. Depois, dirigiu-se ao trabalho para passar o dia todo. Alicia, no entanto, sentia-se ansiosa. Ela o chamou várias vezes para se certificar de que tudo estava bem, mas ainda assim, os nervos a deixavam inquieta. Apesar de suas preocupações, Alicia decidiu preparar um jantar especial e esperar pelo seu esposo, que não deveria demorar a retornar. Ela arrumou a mesa com cuidado, acendeu velas e cozinhou seus pratos favoritos, na esperança de surpreendê-lo e levantar seu ânimo. No entanto, o tempo passou, meia hora, uma hora inteira, e ele ainda não voltava. A inquietação de Alicia aumentava a cada minuto que passava. Ela tentou ligar várias vezes, mas o telefone dele estava fora de alcance, o que só aumentava sua ansiedade. Finalmente, o telefone tocou, e Alicia correu para atender, esperando ouvir a voz de Fabian. Em vez disso, ouviu a voz grave de um policial. Ela recebeu a terrível notícia: Fabian foi baleado, aparentemente por rivais de sua empresa. Tragicamente, ele faleceu na hora. Alicia soltou um grito tão angustiante que o mordomo e o jardineiro correram para casa. Ela desabou no chão, incapaz de conter as lágrimas e a dor que a abalavam. Sentia-se presa em uma espécie de pesadelo, um sonho perturbador do qual tentava acordar, tudo porque seu cérebro se recusava a aceitar a morte do marido. O que se seguiu foi terrível: o funeral, o choro generalizado, e a sensação de ter a vida despedaçada. Embora todos no cemitério expressassem suas condolências, Alicia olhava para as pessoas e sentia que eram completamente estranhas à sua dor. Ninguém parecia compreender a profundidade de seu sofrimento nem o quão devastada estava sua alma. Além disso, ninguém sabia que em seu ventre crescia uma pequena criatura que não teria seu pai após a morte de seu amado esposo. Alicia foi obrigada a assumir todos os assuntos da empresa, que de repente recaíram sobre ela. O negócio de seu falecido esposo estava à beira do fracasso, pois os concorrentes aproveitaram a situação para empregar todos os métodos possíveis para afundá-lo completamente. Alicia não tinha conhecimento nessas questões e não sabia como dirigir a empresa nem encontrar uma solução que pudesse salvá-la. Para piorar as coisas, o assistente de seu falecido esposo resultou ser um homem astuto. Na verdade, sua intenção não era ajudar a inexperiente viúva, mas sim fazer o possível para quebrar os bancos de Fabian e adquiri-los a um preço muito baixo. O que ele disse a Alicia foi o seguinte. O homem continuou insistindo, tentando convencer a mulher com argumentos carregados de desalento e medo. Ele a alertou sobre os desafios que enfrentaria ao liderar um negócio, especialmente como mulher em um mundo empresarial competitivo e exigente. Ele a instou a pensar em sua gravidez e no futuro de seu bebê, tentando semear dúvidas e temores em sua mente. A mulher,
vulnerável e preocupada com o bem-estar de seu filho por nascer, começou a considerar seriamente a proposta do homem. As palavras dele tocaram fundo em seu coração, fazendo-a questionar sua capacidade de enfrentar os desafios que estavam por vir. Finalmente, sob pressão e medo, ela tomou a decisão de vender o negócio de seu falecido esposo. Ao assinar os documentos de venda, a realidade a atingiu com força. A mulher percebeu que havia cedido algo valioso por muito pouco. O peso da culpa e da desesperança a invadiu enquanto as lágrimas brotavam de seus olhos. Ela tentou encontrar alguma solução para remediar a situação, mas se deparou com a triste realidade de que já era tarde demais para voltar atrás. Finalmente, Alicia mergulhou em uma profunda tristeza e, após 4 meses, percebeu que mal tinha dinheiro para sobreviver. Ela sabia que se esperasse mais, ficaria completamente sem recursos. Mesmo assim, ela precisava enfrentar o iminente desafio de dar à luz e cuidar de seu filho que estava por vir. Verificar o dinheiro na caixa forte de Fabian apenas aumentou seus medos. Com o parto se aproximando, a necessidade de comprar coisas para o bebê, as despesas da casa, os salários da equipe doméstica e as altas contas de serviços públicos, a situação econômica tornou-se cada vez mais crítica. A incerteza sobre como lidar com todas essas responsabilidades tomou conta dela. Ao voltar do cemitério, onde tinha ido visitar o túmulo de seu esposo, a mente de Alicia voltou à história de seu irmão e ela lamentou mais uma vez que Fabian não tivesse tido tempo para resolver isso. Naquele momento, ela ansiava ter alguém da família por perto para receber apoio emocional e financeiro. Fabian, sendo mais velho que seu irmão Alfonso, assumiu a responsabilidade por ele desde a infância e sempre esteve atento às suas necessidades. Alfonso, por outro lado, era um menino frágil, doente e reservado. Apesar da diferença de idade, não houve rivalidade típica entre irmãos, já que Fabian sentiu um afeto imediato por seu irmão mais novo. Alfonso, com seu charme infantil, oferecia sorrisos com seus dentes de leite e estendia as mãos para seu irmão mais velho. Desde tenra idade, Fabian colaborou com sua mãe no cuidado de Alfonso. Frequentemente ficava com ele quando os adultos estavam ocupados, dava comida a ele e até trocava suas fraldas. Apesar de sua dedicação ao irmão, os pais de Fabian eram entusiastas de esportes radicais, uma paixão que compartilhavam desde a juventude. Eles adoravam ir para a montanha, e essa atividade não era apenas um passatempo, mas também lhes dava um senso de propósito. Mesmo depois de terem filhos, continuaram com suas caminhadas e acampamentos. Para cuidar de seus filhos, contavam com a ajuda de uma vizinha idosa que não tinha filhos próprios, mas adorava a companhia das crianças. Embora a anciã valorizasse a paixão aventureira dos pais, ela se preocupava que as crianças frequentemente ficassem sob os cuidados de outra pessoa. Em sua opinião, escalar montanhas era arriscado e as crianças precisavam de atenção e afeto diário, não apenas ocasionalmente. O destaque era a sólida relação entre os dois irmãos, que compartilhavam cada atividade. Essa conexão foi uma das razões pelas quais Fabian se tornou independente tão cedo. A partir dos 10 anos, ele já dominava habilidades como cozinhar, acompanhar seu irmão à creche, garantir que Alfonso comesse adequadamente e ensiná-lo tudo o que sabia. As crianças viam sua vizinha como uma espécie de avó e estavam acostumadas a serem cuidadas por ela com frequência. Embora fosse gentil, a anciã não costumava repreendê-los muito por suas travessuras. No entanto, seu carinho pelos pais deles era evidente. Eles sempre aguardavam ansiosamente o retorno deles das viagens e os ouviam com interesse, maravilhados com as histórias e fotografias que capturavam a grandiosidade das montanhas.
Enquanto Fabian ansiava conquistar o pico mais alto do mundo quando fosse adulto, Alfonso era uma criança mais quieta que preferia estar em casa e tinha medo de aventuras. A maior preocupação da anciã se tornou realidade. Enquanto cuidava das crianças na ausência de seus pais, que normalmente não se afastavam por mais de uma semana, desta vez se passaram 2, depois 3, sem que eles voltassem. O dinheiro que os pais tinham deixado para a alimentação estava acabando rapidamente. As crianças começaram a se preocupar e perguntavam constantemente pelos pais. Ao perceber que algo estava errado, a mulher idosa se alarmou e recorreu à polícia. As buscas começaram e descobriu-se que todo o grupo de exploradores havia sido vítima de uma avalanche. Naquele dia, ninguém sobreviveu. Fabian, com 10 anos, e Alfonso, com apenas 5, ficaram órfãos. A mulher, sobrecarregada pela situação, sentiu-se perdida. As crianças estavam inconsoláveis. Apesar de sua pouca idade, Fabian mostrou uma maturidade surpreendente ao tentar acalmar seu irmão mais novo. Embora a vizinha desejasse ficar com eles legalmente, seus esforços foram em vão, e as crianças foram enviadas para um orfanato. A preocupação dos irmãos em serem separados e seu desejo de encontrar uma família adotiva chamaram a atenção de um casal interessado em adotar. Este casamento era composto por um empresário rico e sua esposa, que, incapazes de ter filhos biológicos, buscavam um herdeiro para sua fortuna. Depois de conhecerem Fabian e Alfonso, decidiram adotar apenas o irmão mais velho. Fabian se opôs firmemente à ideia de ser separado de seu irmão mais novo, oferecendo uma explicação lógica. Ambos os adotantes tinham mais de 40 anos, e Fabian tinha preocupações sobre se teriam tempo e energia suficientes para cuidar adequadamente de Alfonso. Finalmente, Alfonso foi adotado por outra família. Seus pais adotivos eram professores, e embora não fossem ricos, tinham os meios necessários para oferecer a ele um lar estável. Eles moravam em uma casa no campo e tinham veículos para se locomover. Quando Fabian percebeu que ele e seu irmão estavam prestes a ser separados e levados para lares adotivos diferentes, ele entrou em pânico. Ele segurou Alfonso com firmeza e até tentou escapar com ele, incapaz de suportar a ideia de perdê-lo para sempre. No entanto, foram rapidamente devolvidos ao orfanato e levados para falar com a diretora. Em vez de repreendê-los por sua tentativa de fuga, a diretora, compreensiva, manteve a calma e teve uma longa conversa com eles para explicar a triste mas necessária realidade. Ela explicou que a vida no orfanato seria difícil e que precisavam ser adotados por famílias para terem um futuro melhor. Embora fossem para lares diferentes, ela lhes garantiu que serem adotados por famílias amorosas era uma grande oportunidade. Ela também prometeu que poderiam continuar em contato e ser amigos no futuro. Embora os irmãos entendessem a situação com tristeza, eles concordaram com a cabeça ao se despedirem um do outro. Com lágrimas, eles se separaram pela primeira vez em suas vidas, e Fabian sussurrou para Alfonso que o encontraria, que não o abandonaria, e pediu que confiasse nele e o esperasse. Assim, os irmãos se separaram, não apenas temporariamente, mas para sempre. Fabian foi criado em um ambiente de abundância, cercado pelo melhor que o dinheiro podia oferecer. Seus pais adotivos o amavam sinceramente e o cobriam de luxos. Eles lhe concederam seu sobrenome com orgulho e nunca o lembraram de sua condição de adotado nem o repreenderam por isso. Sua mãe compartilhou com ele todas as alegrias e tristezas típicas da infância, enquanto seu pai lhe incutiu os valores fundamentais de um homem íntegro. Durante os fins de semana, eles desfrutavam de atividades como pesca e navegação, fortalecendo assim o vínculo entre os três. Fabian desenvolveu um amor genuíno por seus pais adotivos,
e essa conexão era mútua. Ele se formou com excelência em uma universidade renomada, obtendo um diploma em economia que o capacitou a assumir o controle do negócio de seu pai. Após o falecimento de seus pais adotivos, Fabian continuou a liderar os bancos com sucesso. Ele sempre foi profundamente grato por uma infância feliz e pelo amor incondicional que recebeu todos os dias enquanto estavam presentes em sua vida. Em seu coração, ele nunca se sentiu como um estranho naquela família. Apesar de ter compartilhado anos de prosperidade e felicidade com seus pais adotivos e Alicia, Fabian era atormentado pela perda de seu irmão Alfonso. Ele frequentemente pedia a seus pais adotivos que tentassem lembrar os nomes, sobrenomes ou o endereço da família que adotou Alfonso, mas foi em vão. Depois de tanto tempo, era impossível recuperar esses detalhes. Durante seu casamento com Alicia, Fabian continuou buscando incansavelmente por seu irmão perdido. Ele cuidadosamente guardou a última foto que tiraram juntos, contratou detetives particulares e entrou em contato com várias organizações, mas tudo foi em vão. A diretora do orfanato em que cresceram havia falecido e os arquivos foram perdidos em um incêndio, tornando a tarefa ainda mais difícil. Fabian não conseguia lembrar os sobrenomes do casal que adotou Alfonso, e essa incerteza o preocupava com o bem-estar de seu irmão. Como irmão mais velho, ele se sentia culpado pela separação, pois ele desfrutava de uma vida cheia de luxos enquanto desconhecia as circunstâncias da vida de Alfonso. Alicia entendia seu marido e compartilhava suas preocupações com ele. Ela tentou apoiá-lo em tudo, e assim como ele, estava ansiosa para que ele encontrasse seu irmão e finalmente estivessem juntos novamente. Agora, após a morte de seu marido, Alicia recordava toda a história com muita frequência e lamentava não ter por perto ninguém que pudesse ajudá-la a superar sua tragédia. Alicia acordou em um estado terrível depois de passar a noite inteira chorando. Seu corpo doía inteiro e ela estava nauseada. A única pergunta que rondava sua mente era como conseguir um pouco de dinheiro para sobreviver. Movida pela desesperação, ela começou a vasculhar as coisas de Fabian sem ter certeza do porquê. Durante esse processo, ela se deparou de repente com um livro de dívidas que seu falecido marido mantinha guardado. Descobriu-se que Fabian costumava emprestar dinheiro de seus próprios fundos para pessoas necessitadas, muitas vezes por meio de amigos para agilizar o processo e obter altos juros. Embora essa prática lhe trouxesse lucro, ele também enfrentava problemas com clientes que não pagavam a tempo, alguns já com atrasos nos pagamentos. No entanto, Fabian não lidava diretamente com esses assuntos, já era seu assistente quem cuidava da comunicação e do acompanhamento. Fabian simplesmente anotava os nomes e endereços para futuras cobranças. Alicia, desesperada, revisou o livro de dívidas e encontrou 4 devedores marcados com asteriscos por estarem 3 meses atrasados nos pagamentos. Vendo essa situação como sua última oportunidade, ela decidiu entrar em contato com os devedores para recuperar o dinheiro emprestado. De forma honesta, ela explicou sua difícil situação e pediu compreensão. Os 2 primeiros devedores da lista expressaram sua intenção de devolver o dinheiro o mais rápido possível, embora suas respostas não fossem muito encorajadoras. O terceiro devedor recusou diretamente. Com apenas um endereço pendente, Alicia dirigiu-se até lá com poucas esperanças. Ao chegar, encontrou uma casa antiga e negligenciada, reflexo da modesta situação econômica de seus moradores. Alicia se sentiu desconfortável, preocupada que sua visita pudesse ser percebida como uma tentativa de tirar o pouco dinheiro que lhes restava. Um homem de meia-idade, com barba desgrenhada e roupas simples, abriu a porta para ela.
Ao observar seus traços, Alicia sentiu uma certa familiaridade que a intrigou. Bom dia, você é o Jorge, o dono da casa? Alicia franziu o senho e olhou para o homem com certo desagrado. Sim, sou o Jorge. Bom dia, mas se você veio de uma agência de seguros, não me interessa, respondeu o homem. Não, não se trata disso. Sou a esposa do Fabian. Você deve a ele uma quantia significativa de dinheiro. Aqui estão todos os registros e o recibo assinado por você, você pode ver por si mesmo. Não estou inventando nada, por favor, entre, explicou Alicia. Alicia tentou manter a compostura enquanto iniciava uma conversa difícil. Ela explicou ao homem que seu marido tinha falecido, que o negócio estava falido e que ela não tinha recursos financeiros, além de estar esperando um filho. Ela pediu gentilmente que ele devolvesse pelo menos uma parte do dinheiro emprestado, pois caso contrário, ela logo estaria em uma situação complicada sem meios para sobreviver. O homem corou ao ouvir o pedido de Alicia. Ele sentiu uma profunda compaixão por essa jovem desafortunada, vestida de luto e com aquela evidente dor em seus olhos cor de azeitona. Ele explicou que tinha saído recentemente da prisão e estava buscando começar uma nova vida abrindo seu próprio negócio. Ele tinha solicitado um empréstimo para comprar equipamentos e alugar locais com o objetivo de estabelecer uma empresa de venda de sistemas de ventilação. Devido ao seu histórico, o banco não lhe concederia um empréstimo, então optou por essa alternativa. O homem, que havia ocupado um cargo no serviço de gás, compreendeu a difícil situação de Alicia. Ele explicou que, naquele momento, não tinha o dinheiro disponível, pois o havia investido em seu novo empreendimento e ainda não tinha gerado receita. Embora tenha reconhecido a dívida e se comprometido a pagá-la com todos os juros acordados, afirmou que seria em um momento posterior quando pudesse dispor da soma completa. Ele expressou sua compreensão pela situação de Alicia e elogiou seu falecido marido como um grande homem do qual havia ouvido muito, embora lamentavelmente não tivesse tido a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Alicia sentiu-se sobrecarregada e olhou atentamente para o homem antes de dizer: é estranho, mas o seu rosto me parece familiar. Onde poderia ter te visto antes? Embora seja pouco provável. O homem balançou a cabeça e respondeu: desculpe, acho que você está confundindo. São coisas que podem acontecer, que eu nunca te vi antes, tenho certeza. Alicia estava prestes a se levantar sem ter conseguido nada quando, de repente, notou na parede a mesma fotografia que seu falecido esposo guardava tão bem, mostrando ele e seu irmão juntos. Isso é incrível, exclamou surpresa. De onde você tirou essa foto? Esse menino à esquerda é o meu falecido esposo, e o outro é seu irmão Alfonso. O rosto do homem empalideceu e uma mudança em sua expressão foi perceptível. Quase sussurrando, ele confessou que era Alfonso e que seu irmão se chamava Fabian. Havia muitos anos que haviam sido separados em um orfanato e nunca mais se encontraram. Alfonso estava atônito ao descobrir que, além de tudo, devia dinheiro ao próprio irmão, que já não estava mais. Alicia olhou atentamente e disse que ele sem dúvida tinha os mesmos olhos e sobrancelhas que Fabian. Era incrível, ela havia encontrado seu irmão. Depois, ela pediu que ele compartilhasse sua trajetória de vida. Alfonso respirou fundo e começou a contar. Não tenho uma lembrança clara da morte dos meus pais, era muito jovem na época. No entanto, tenho vivas lembranças do meu irmão. Ele sempre esteve ao meu lado e me tinha um grande afeto. Fabian e eu sempre sonhamos em ser adotados pela mesma família, nunca imaginamos que acabaríamos separados. A separação foi um golpe muito duro.
Um casal de professores me adotou, vivíamos de maneira modesta, mas nunca me trataram mal, embora nunca tenham me amado da mesma forma que a um filho biológico. Com o tempo, eles me deram a entender que era hora de seguir meu próprio caminho e deixar de lado a ideia de me reunir com Fabian. Mesmo assim, mantive a esperança de seu retorno, como ele havia me prometido. Avancei nos meus estudos universitários, consegui um emprego e ascendi rapidamente na minha carreira. Casei-me com Inês, mas nossa relação desmoronou quando descobri que ela me traiu. Além disso, tive que enfrentar a perda da minha mãe adotiva, problemas legais e afundei na desesperança e no alcoolismo. Um amigo me ofereceu sua ajuda e me presenteou esta casa. Ele também tinha sofrido a perda da família, mas me convenceu a tentar começar de novo. Sou grato por tê-la conhecido, Alicia, porque você não é uma estranha para mim. Você carrega meu irmão no seu coração. Agora sei por quem devo viver. Garanto-lhe que não a abandonarei, especialmente neste momento difícil. Tenho vivido muitas experiências e posso entender a intensidade da dor que você sente. Compreendo a angústia que carrega na alma, mas não deve perder a esperança nem desistir de nenhuma maneira. Juntos superaremos todos os desafios. Você verá. Alice assentiu em silêncio, enxugando suas lágrimas antes de se dirigir ao cemitério. Eles permaneceram juntos ao lado da sepultura por muito tempo, compartilhando suas emoções e deixando suas lágrimas fluírem. O homem olhou para a lápide com tristeza e sussurrou: Olá, Fabian, irmão, finalmente estou aqui contigo. Não posso aceitar tua partida, é tão injusto. Sempre imaginei o dia em que nos reencontraríamos, em te abraçar sabendo que não nos separaríamos mais. A vida me golpeou bastante, irmão. Estava desesperado. Mas hoje conheci tua esposa e soube que em breve serei tio. Agora entendo o que te aconteceu, o quanto é injusto morrer tão jovem. Por quê? Foi um ato violento? Qual foi a razão? Sempre me lembrei de nossos abraços. Ninguém me compreendeu como você. Foste meu exemplo, minha pessoa mais próxima. Não posso prometer que não abandonarei tua família. Farei o possível para que estejas em paz lá em cima. Tenho uma razão para seguir em frente agora. Embora não tenha tua força e coragem, tentarei não te desapontar, por ambos. Voltarei a ser quem costumava ser, te asseguro. E tua esposa e teu filho jamais conhecerão a dor e a necessidade. Alice agradeceu em sua mente ao destino por ter lhe proporcionado a oportunidade de compartilhar sua dor com alguém, um desejo que ela orou durante muito tempo. Em um sussurro, comunicou ao seu falecido esposo que sentia que o destino a havia guiado até seu irmão, acreditando que ele ficaria feliz em saber que seu irmão estava vivo e bem, sem que isso fosse planejado antecipadamente. Alfonso e Alicia se abraçaram, sentindo-se aliviados instantaneamente. O homem assegurou a Alicia que juntos superariam a difícil situação e que tudo se resolveria. Nesse momento, Alicia propôs que Alfonso se mudasse para viver com ela em sua grande mansão. A solidão a estava abrumando e ela sentia a necessidade de ter apoio e companhia próxima. Alfonso aceitou a proposta, tomou a mão de Alicia e reafirmou sua promessa de não abandoná-la. Decidiram que naquele mesmo dia ele pegaria suas coisas para se mudar no dia seguinte. Também planejavam explorar a possibilidade de iniciar um negócio juntos, com a esperança de que tudo desse certo. A partir desse momento, a vida da jovem viúva começou a melhorar progressivamente. Alfonso esteve ao seu lado e conseguiu estabelecer sua própria empresa de reparação de tubulações e radiadores, aproveitando sua ampla experiência na área.
Alicia, sem hesitar, investiu os restos das economias de seu falecido esposo no desenvolvimento do negócio de Alfonso, e as coisas começaram a melhorar constantemente. A futura mãe também não ficou de braços cruzados. Lembrando de sua habilidade na costura, começou a receber encomendas, encontrando consolo em seu trabalho enquanto gerava renda significativa. Mas o mais importante era que finalmente sentiu uma sensação de paz em sua alma ao ter alguém genuinamente preocupado com seu destino, seus desafios e seus problemas. Alicia valorizava o carinho com que Alfonso a cuidava, trazendo-lhe frutas frescas e vitaminas todas as tardes após o trabalho e perguntando como tinha sido seu dia. Quando Alicia rompeu águas no meio da noite, ficou muito nervosa e começou a gritar. Alfonso, imediatamente, tomou o controle da situação e a levou ao hospital. No trajeto, tentou animá-la da melhor maneira possível e depois esperou no corredor até receber a notícia de que Alicia tinha dado à luz a uma menina e ambas estavam muito bem. Foi então que suspirou aliviado e foi para casa, feliz por ter se tornado tio de uma pequena princesa. Na manhã seguinte, algumas enfermeiras entraram no quarto de Alicia rindo e pediram para ela olhar pela janela. Lá embaixo, Alfonso estava pulando de alegria. Alicia sorriu feliz ao ver que tinha alguém a esperando em casa, já não se sentia mais sozinha. Uma noite, teve um sonho bonito em que Fabian acariciava sua pequena filha dormindo no berço e sussurrava em seu ouvido, "Como és linda, Sofia." Alicia acordou abruptamente e percebeu que aquilo era um sinal. Seu falecido esposo queria que sua filha se chamasse Sofia, e assim deveria ser. Quando Alicia teve alta, Alfonso pegou Sofia nos braços com um visível orgulho, cuidando dela com ternura como um tesouro. Ao sair do hospital, parecia segurar a respiração, e as enfermeiras, ao verem seu comportamento, não puderam deixar de rir e parabenizá-lo. Embora se sentisse um pouco envergonhado, Alfonso explicou que não era o pai, mas sim o tio. Ao chegar à mansão, Alicia dirigiu-se ao quarto que Alfonso havia preparado, localizado ao lado do seu, e ficou maravilhada com o belo quarto infantil que ele havia criado. Com um berço, uma mesinha, brinquedos e todos os elementos necessários para um bebê, Alfonso tinha cuidado meticulosamente de cada detalhe com amor. "Gostas?" "Fiz com todo o meu empenho." "Que tal jantarmos agora?" Alicia, comovida até as lágrimas, abraçou Alfonso com carinho ao ver a mesa disposta com tanto afeto. Todas as semanas, Alicia e Alfonso visitavam o túmulo de Fabian. Partilhavam as suas experiências sobre o crescimento da Sofia, expressavam suas tristezas e alegrias, e ambos sentiam a presença reconfortante do seu ente querido. Este encontro casual os uniu ainda mais como uma verdadeira família, repleta de afeto e união. Embora o futuro fosse incerto, ter alguém que os amasse sinceramente e estivesse próximo lhes fornecia a força necessária para enfrentar qualquer desafio.